1 Samuel, capítulo 16. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é uma mensagem já muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar de uma forma diferente aos nossos corações, porque a gente como filho de Deus, a gente como escolhido do Senhor, a gente vai passar por luta travada. Aos nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Aqui no livro, no capítulo 16 de 1 Samuel, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse a Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo o Saul, ele me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dizei: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que há de fazer. Unge a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos daquela cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda. E disse ele: E de paz vim sacrificar ao Senhor, e santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé. E santificou ele e Jessé e os seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: Certamente perante o Senhor é esse o escolhido. E o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, e nem para a sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu vejo o que há no seu coração. Meus irmãos, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, aqui eu te apresento os teus filhos, Senhor. Pai, eu não sei as lutas, eu não conheço as lutas que teus filhos estão passando, as batalhas travadas que teus filhos estão passando, o dia a dia dos teus filhos, Pai, mas tu conheces a cada coração que estás aqui, Pai. Pai, que o Senhor venha me diminuir e que o Senhor cresça na minha vida, que eu venha ser apenas um instrumento, Senhor. Fale ao coração dos teus filhos, Pai, porque o Senhor conhece cada coração que está aqui. O Senhor sonda o coração e sonda a mente, Pai. Eu não sei a luta dos teus filhos. Uns estão aqui, Pai, desesperados. Uns estão aqui, Pai, sem saber o que fazer. Uns olham aqui, Pai, para a luta e vê tão grande aos seus olhos, mas para o Senhor nada é impossível, Pai. Entra, Pai, fale no coração dos teus filhos, Pai, dê a vitória, dê o livramento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou trazer hoje duas mensagens. É Deus nos mostrando que Ele trabalha de uma forma diferente na minha vida e na sua vida. São lutas diferentes uma da outra, mas no final Deus dá a vitória. No final, Deus dá vitória para mim e para você. Não importa a luta que você está passando. Davi, ele era um homem pequeno. Um homem que o pai gostava, mas que os irmãos não ligavam muito para ele. Ele ficava no pasto, esquecido. Cuidando das ovelhas, cuidando dos rebanhos. Mas aquele que os irmãos deixavam de lado, que o pai não ligava muito, mas era o que Deus tinha escolhido. Talvez você fique se perguntando: Senhor, todo mundo me deixou de lado. Todo mundo, Senhor, não liga mais para mim. Eu estou aqui sozinha. Meus irmãos, há um momento da minha vida e da sua vida que Deus, Ele separa a gente para que a gente possa ter uma intimidade a mais com Ele. Ele tira pessoas do nosso lado para que não venha atrapalhar o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Davi estava ali. Davi não estava só. Deus já estava preparando Davi. Davi estava ali cuidando
das ovelhas, cuidando dos pastos. Muitos dizem, não, mas isso não é um trabalho difícil. É, porque ali ele tinha que botar as ovelhas tudo em ordem. Ali ele tinha que cuidar direitinho das ovelhas, porque tinha bicho rastejante como cobra. Tinha abismo ali que as ovelhas podiam cair. Tinha lugar ali que a ovelha podia se perder. Mas ali Deus já estava trabalhando na vida de Davi. Deus já estava trabalhando na vida de Davi de uma forma diferente, só que Davi não sabia. Mas Davi não murmurava. Davi aproveitava aquele tempo ali que ele estava ali e fazia os salmos, louvava o Senhor. Sim, meu Deus. Porque é o momento da nossa vida, meus irmãos, que a gente está só, a gente acha que a gente está só, mas a gente não está, Deus está nos preparando. Porque aonde Deus vai lhe colocar, Ele vai lhe preparar primeiro. Ele vai forjar o seu caráter. Aleluia. Ele vai lhe preparar para que você venha cuidar das outras ovelhas. Para que você venha cuidar do rebanho que Ele vai colocar em suas mãos. Deus. Ele vai lhe preparar para que você assente naquela cadeira. Ah, meu irmão, o senhor está pregando o quê? Prosperidade? Não. Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Aquilo que Ele preparou para mim e para você, Ele cumpre. Mas a gente não pode estar murmurando. Vai vir luta? Vai. A gente vai se achar só, a gente vai viver achando assim, poxa, eu estou só e agora o que é que eu vou fazer? A gente acha que Deus nos esqueceu. Deus não tinha esquecido Davi. Deus estava preparando Davi. É como se Deus dissesse assim, Davi, te prepara, Davi, te prepara, porque o que você está cuidando das ovelhas, eu estou te preparando para você cuidar do meu povo. Aleluia! Te prepara, Davi. E Davi, menos ele esperava, ele não sabia aonde Deus ia colocar ele. Mas em momento algum ele murmurou. Deus estava preparando Davi. E ali ele cuidando das ovelhas, veio o leão. Veio o urso. Deus já estava preparando Davi. O urso que vem, meus irmãos, sobre a nossa vida, são aquele inesperável, aquela situação, aquela luta inesperável, que a gente está bem e do nada aparece uma situação. Sim, meu Deus. Tá tudo tranquilo, porque o urso ele é tranquilo, mas quando ele fica feroz, ele quer atacar, ele vai para cima. São momentos da nossa vida que a gente está tão tranquilo que vem aquela situação. Eu vou dar um exemplo. Essa semana passada, eu estava finalizando uma campanha aqui em casa. E eu moro em apartamento. Eu finalizando a campanha aqui, começou a descer água no outro quarto pela lâmpada, pela fiação, sendo que não tem torneira aí em cima. Meu Deus. São momentos da nossa vida que a gente está bem. Aí é quando aparece o urso. Só que é Deus preparando a gente para mais na frente. É Deus trabalhando na nossa vida. Depois vem um leão. O leão são aquelas pessoas que plantam aquelas sementes para que a gente venha ter raiva, ter ódio, ter a ira. Porque o inimigo está sempre trabalhando ao nosso redor. Mas Deus está nos preparando. Aquela preparação na vida de Davi, cuidando das ovelhas, na vida de Davi, lutando contra o urso, na vida de Davi, lutando contra o leão, Davi, quando veio os gigantes sobre Israel, Davi não temeu. Porque ele lembrou da vitória que Deus tinha dado para ele. Meus irmãos, a minha luta, Deus ele trabalha de uma forma diferente, mas todos nós passamos por luta. A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Outro dia a irmã ministrou sobre a história de José, na live da missionária. Olha a luta de Davi para a luta de José. A preparação que Deus preparou Davi, trabalhou, forjou o caráter de Davi para a vida de José. José, o trabalhar de José já foi diferente da vida de Davi. José, ele ganhou uma túnica com 7 cores, uma túnica fina, uma túnica bonita. É como se Deus dissesse assim, falar, José,
te acostuma. Te acostuma com essa túnica. Porque só faltou Deus chegar para José e falar: José, te acostuma. Porque onde eu vou te colocar, tu vai sempre usar essas roupas finíssimas. Tu vai sempre usar essas roupas, esses linhos finos. A vida de José, ele foi vendido por inveja. Por inveja dos seus próprios irmãos, raiva dos seus próprios irmãos, porque o pai amava. Mas tudo há um propósito do Senhor. Tudo há o propósito do Senhor na vida dos seus escolhidos. José, ele foi vendido pelos irmãos, jogado na cisterna. Uns queriam matar, outros não deixaram. Porque podem armar contra a sua vida, mas Deus segura a sua mão. O inimigo pode preparar laço na sua vida, mas Deus, ele te tira do laço do passarinheiro, da armadilha do inimigo. Porque vão se levantar, vão, mas Deus está te preparando. Vão se levantar, vão, mas Deus tem um propósito na sua vida. José, ele foi... A luta de José já foi uma luta de sofrimento. José não lutou com espada. José não enfrentou leão. José não enfrentou urso. José não enfrentou o gigante. Aleluia, Deus. A luta de José foi sofrida. A luta de José foi chorada, foi lamentada. José sofreu. José foi vendido, foi jogado na cisterna. José foi levado para a feira de escravo. Aleluia. José foi levado até a casa de Potifar. Ali José recebeu outra veste. Uma veste de confiança. Mas o inimigo, ele não para. Aí veio a mulher de Potifar tentar José. Meus irmãos, em momento que José passou na luta dele, ele não desistiu de servir ao Senhor. Ele não murmurou. Ele sofreu. Porque nesse período, meus irmãos, que o Senhor está forjando o nosso caráter, Ele está trabalhando na nossa vida para nos dar vitória, vai vir momento da minha e da sua vida que a gente vai chorar. Vai vir momento da minha e da sua vida que a gente dá vontade de gritar. Porque são lutas que aos nossos olhos é impossível. Mas tudo está nas mãos do Senhor. Sim, meu Deus. José, aquele momento que José foi jogado na cisterna, é momento de desespero. Momento que ele foi vendido pela sua própria família. E muitos que vão se levantar para tentar lhe paralisar, para tentar acabar com seus sonhos, são da própria família. Verdade, Deus. Não pense que é de fora não, é da sua família. Porque é assim, a inveja já vai entrando desde esse tempo. A gente hoje fica até triste porque a nossa família fica com ranceio, fica com inveja porque a gente se deu bem e eles não. Mas tudo está no preparar. Tudo, quem escolhe, quem prepara é o Senhor. Aquele que a sua família mais rejeita é o que o Senhor escolhe. Aquele que passa por mais luta é o que o Senhor escolhe. Mas José, a luta de José para Davi foi diferente. José sofreu. José foi açoitado. José foi caluniado. José foi preso novamente. Mas em momento algum, José não desistiu do nosso Deus. Porque é o momento da nossa vida que a primeira coisa que a gente quer fazer é colocar Deus na parede. Senhor, por que isso está acontecendo comigo, Pai? Pai, eu te sirvo, eu oro, eu acordo de madrugada para orar, eu jejum. Por que, Senhor, que eu estou passando por essa luta? Verdade, Deus. Mas José, em momento algum, desistiu do nosso Senhor. Ele não se deixou levar pelos pratos feitos que nem a mulher de Potifar, que vai aparecer na minha e na sua vida para tentar nos tirar do caminho. Vai aparecer situações na nossa vida que é o trabalhar do Senhor. Verdade, Deus. Davi, a luta de Davi já foi diferente.
Deus já preparou Davi para cuidar dos rebanhos. Porque onde ele ia colocar Davi, Davi ia ter que ter experiência para cuidar das ovelhas dele, do povo de Deus. Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o gigante. Que até o próprio da sua família, Abinadab, foi o primeiro a que chegou para Davi e disse: não, tu não vai não. Tu não tem experiência, Davi. Quem tu pensa que é? Tu só sabe cuidar de ovelha. Muitos vão olhar para você e vão lhe julgar. Muitos vão olhar para você e vão dizer que você não é capaz. Mas quem está com você conhece o céu e a terra. Quem está com você, ele te prepara. Davi não olhou para o que estavam falando dele. Davi não olhou para o que estavam diminuindo ele. Pela estatura, pelo tamanho. Porque ele era de pequena postura, pequeno porte. Porque não tinha experiência. Porque os 3 irmãos de Davi eram soldados de Saul. Homens com uma boa altura, homens bonitos, homens que sabiam lutar, mas não tinham o que Davi tinha. Deus na vida deles. Amém, meus irmãos? Eles não tinham o que Davi tinha. Deus. Porque Deus já tinha dado a vitória para Davi. Contra o urso. Contra o leão. Para cuidar dos rebanhos. E ali quando ele cuidava, meus irmãos, não era que ele saía de manhã e voltava à noite, não. Ali ele passava a semana cuidando. E aí ele buscava o Senhor, fazendo os salmos, louvando a Deus. Mas Deus já estava preparando Davi. Talvez hoje você chegou aqui na live da missionária, olhando para as lutas, olhando para as batalhas que você está enfrentando e você não está entendendo. Verdade, Deus. Meus irmãos, José, se Deus tivesse colocado José para governar o Egito, sem ter passado pelo processo, a primeira coisa que José ia fazer, devido àquela raiva, aquele ódio que ele ainda estava guardando, porque com o tempo o Senhor foi tratando a mágoa de José sobre a sua família. Se naquele momento ali o Senhor já tivesse levantado José para governar, a primeira coisa que ele teria feito era se vingado dos irmãos. Tem coisa da minha e da sua vida que a gente está passando, a gente vai passar, a gente não entende agora. A gente não vai entender. Por quê? Porque a gente só vai entender mais na frente. Quando chegar mais na frente, a gente vai falar: agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Por que o Senhor me fez eu passar por aquilo? Porque agora eu sei que eu estou preparado. Porque se Deus tivesse me dado aquela bênção, porque uma coisa eu te falo, meus irmãos. Deus tem bênção que Deus não entrega. Tu sabe por quê? Porque a gente não está preparado. Porque se Deus entregar essa bênção na minha e na sua vida, pode se tornar maldição. Se a gente não estiver preparado. Porque se Deus me colocar como um pastor de uma grande igreja e eu não estiver preparado, eu vou querer pisar em cima dos irmãos. Deus, ele prepara primeiro para lhe dar vitória. Não é fácil. Não é fácil, porque vai vir luta que nem o gigante Golias. O gigante Golias tinha o quê? Quase 3 metros de altura. A couraça dele pesava quase 70 quilos. A lança pesava quase 12 quilos. Aos olhos dos homens era impossível vencer Golias. Mas em momento algum, Davi se acovardou. Em momento algum, Davi olhou para as dificuldades. Em momento algum, Davi olhou para o tamanho de Golias e para os filisteus que estavam ao redor, que eram milhares. Verdade, meu Deus. Talvez você está passando aí por uma luta que você olha esse gigante e fala: Senhor, e agora? Aquele gigante, como uma enfermidade que aos olhos dos homens é impossível, mas para Deus não é. Que você olha assim: e agora, Senhor? E agora, Pai? O que é que eu vou fazer com essa enfermidade? Para mim é impossível, Senhor. Mas para o Senhor nada é impossível.
Aqueles homens de Saul estavam todos com medo de Golias. Era um homem que vinha vencendo muitas batalhas. Aquele povo tinha medo de Golias. Mas Davi sabia quem era seu Deus. Davi conheceu o Deus dele que livrou ele do urso e do leão. Então Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida de uma forma diferente. Você vai passar por situações que você vai olhar para o seu irmão. Por que meu irmão está sempre sorrindo? E eu estou passando por essa luta. Mas só ele sabe a luta que também ele está passando. Porque a gente vai passar por luta. Onde Deus está preparando a minha e a sua vida para nos colocar aquela cadeira preparada. A gente vai passar pelo processo, só que o processo é árduo. O processo dói. O processo machuca. É quando você abre sua geladeira e não tem nada. Quando seu filho pede, mãe, eu estou com fome, pai, eu estou com fome, você só tem água e gelo. Aleluia. É quando aparece aquela dívida que você tem que pagar o seu aluguel, você não sabe como pagar. E você pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso, pai? Aleluia. A nossa vida, meus irmãos, sempre vai ter luta. Mas o Senhor sempre vai nos dar vitória. Mas uma coisa é, meus irmãos, a gente sempre tem que renunciar. Renunciar às nossas próprias vontades para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. Verdade, Deus. Para que a gente venha até a vitória, passando pela luta, a gente tem que abandonar nossas vontades. Não é fácil. São lutas dia por dia. Porque enquanto a gente para um pouco, o inimigo está estudando a nossa... para tentar nos ferir. Ele está levantando Golias. Ele está levantando o urso. Ele está levantando o leão. De vez em quando levanta uma penina aqui e ali. Mas de Jezabel para perseguir. Verdade. Sempre vai vir. Mas lembre de uma coisa. José foi levado, foi esquecido durante 2 anos. Pelo copeiro, não por Deus. E ali, José foi colocado ao trono, abaixo de Faraó. Todos aqueles que pisaram nele, todos aqueles que humilharam ele, tiveram que se ajoelhar para José. É assim que Deus faz. Vai vir luta que vai dar vontade de você de desistir. Há momento que você vai dizer, eu vou largar tudo. Não quero mais, não. É uma perseguição aqui. É uma enfermidade aqui. Quando sai uma luta, parece que aparece outra. Quando a gente pensa que está livre de uma luta, já aparece outra. É luta dia após dia. Verdade, meu Porque é o momento, meus irmãos, a gente é ser humano. Uma coisa eu quero lhe dizer. Não é porque um é pastor, o outro é líder, o outro é presbítero, o outro é apóstolo. A gente é ser humano, a gente vai passar por luta. Porque aquele que Deus escolhe, o inimigo vai tentar pelejar. O inimigo ele não vai correr atrás de quem já é dele, não. Ele vai tentar atrapalhar aquele que o Senhor escolheu. Dessa maneira, Senhor. Aquele que o Senhor escolheu vai pegar pedrada, vai ser perseguido, vai ser difamado. Quando começar a fazer isso, pode ter certeza que você está no caminho certo. É uma visão, né, Rebeca? Glória a Deus. Porque quando não acontecer isso com você, você já fica assim meio preocupado, tem alguma coisa errada. Verdade. Jesus passou por luta. Jesus foi caluniado. Por que a gente não vai passar? E José, meus irmãos, foi levantado como governador do Egito. Deus preparou a cadeira para José. Deus levantou José como governador para salvar todo aquele povo. Porque se não fosse Deus na vida de José, aquele povo ia perecer. Até a sua própria família.
Mas é assim que Deus faz. Talvez você não está entendendo o processo que você está passando. Talvez você não está entendendo essa enfermidade que você está passando. Talvez você não está entendendo esse desemprego que você está passando. Talvez você não está entendendo essa pessoa que se levantou e caluniou você. Mas tem de bom ânimo. Não desista. Porque no livro de Isaías a palavra de Deus fala: ainda que houvesse dia, eu sou. Não desista. Isso é um processo. O processo ele dói. Eu creio, Jesus. O processo é árduo, o processo é espinhoso. Há momentos, meus irmãos, que dá vontade de eu chorar. Dá vontade de chorar não, chorar eu choro. Dá vontade de gritar. Mas é assim, é Deus preparando, forjando o nosso caráter. Aonde a mágoa tem que sair, a mágoa tem que ser tratada. Aonde a ira tem que ser tratada. Aonde aquele ódio que você tem ainda escondido tem que ser tratado. Verdade. Porque como é que você vai ajudar o povo do Senhor, aqueles escolhidos do Senhor, se você não está preparado? Aleluia, Deus. Davi, se Davi tivesse, no momento que Davi foi ungido, se dali ele já fosse sentar no trono, ninguém ia respeitar Davi. Ninguém ia saber quem era Davi direito. Verdade, meu Deus. Se naquele momento ele fosse colocado no trono, sem o preparo, Davi não ia ser respeitado. Davi não ia ser honrado naquela terra. Muitos iam pisar em cima de Davi. Iam enganar, iam zombar de Davi. É por isso, meus irmãos, que Deus ele prepara para as lutas que você está passando, a dificuldade que você está passando, é Deus para lhe dar vitória mais na frente. Mas entenda uma coisa, mas não é porque o Senhor, o irmão falou que Deus vai me dar vitória, vai me colocar naquela cadeira que Ele preparou para mim, e eu vou aproveitar, vou ficar aqui quieto, não. Davi, ele venceu grandes batalhas, lutando com espada, escudo, e sempre com Deus ao lado dele. José foi jogado na cisterna, foi preso, foi humilhado, mas sempre Deus do lado dele. Ele não murmurava. Ele não desistiu do Senhor. Entenda, meus irmãos, que aquela cadeira que o Senhor preparou para você, principalmente você que tem um chamado grande. Aleluia! Aqueles irmãos que estão aqui que tem um chamado de apacentar a ovelha. Vai vir luta que o inimigo não vai querer que você apacente as ovelhas do Senhor. Eita Deus. Verdade. A luta vai vir que vai querer que você desista. Porque sempre no meio dessas ovelhas do Senhor vai ter os lobos. O inimigo vai levantar um lobo ali dentro para tentar lhe paralisar, quer que você desista. Sultano, povo de Deus. Cada um que está aqui, meus irmãos, tem um chamado do Senhor. Talvez você já pensou em desistir, talvez você já pensou em largar tudo, abandonar. Talvez você olhe assim para o dia a dia, parece que você anda em círculo. Parece que nada muda. E é momento que você está que nem Davi no pasto, não tem com quem conversar. Você que pensa que não tem com quem conversar, mas Deus está lá para lhe ouvir. Aleluia! E ali, meus irmãos, enquanto muitos estavam com medo do gigante, Davi foi enfrentar o gigante. Davi não teve medo, apenas com uma pedrinha na foice. O que é tão maravilhoso nessa mensagem, que a Bíblia diz que o gigante ele caiu para frente. Ele não caiu para trás. Se a pedra pegou aqui, era para ele ter caído para trás. Ele caiu para frente. Aleluia. É como diz o Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. É como no momento que o Davi roda a pedra e lança no gigante. Parece que tem um anjo atrás assim e acerta a cabeça do gigante, que o gigante cai para frente. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Porque vai vir gigante na minha e na sua vida, que a partir do momento que a gente orar, buscar, jejuar, fazer propósito com o Senhor,
Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aleluias. Eu creio, meu Deus. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. Quando Deus te colocar naquela cadeira preparada para você, sempre nas suas lutas, peça para que Deus venha sempre arrancar o orgulho, Verdade, Senhor. a soberba e o eu. Verdade, Senhor. Porque Davi foi levantado rei. Ele passou por um processo todo de lutas, batalha. Até quem ajudou Davi, entenda uma coisa, aqueles que vão te ajudar, porque tem muitos irmãos hoje que oram para a pessoa se converter. Quando a pessoa se converte, tem raiva. Quando a pessoa é usada por Deus, tem mais raiva ainda. Quando a pessoa tem uma intimidade por Deus, começa a atacar o irmão. Verdade, Senhor. Davi, Saul começou a ter inveja de Davi. Porque ele via que Davi era diferente. Ele via a presença de Deus na vida de Davi. Ele sabia que Deus estava na vida de Davi. E começou a perseguir Davi. Mas entenda uma coisa. Quando Saul morreu, Davi não se alegrou. Aleluia. Davi ficou triste. É por isso que Davi passou por um processo todo. Deus tratando, Deus trabalhando. Ele não ficou alegre com a morte de Saul. Aleluia, Deus. E é assim que Deus faz. José, quando ele foi colocado no trono como governador, ele não quis a vingança dos irmãos. Muito pelo contrário. Ele queria abraçar os irmãos. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus, ele trabalha no nosso coração, no momento certo, na hora certa. Ele coloca a bênção na nossa vida, na minha e na sua vida. Vai vir luta. Entenda uma coisa, são luta, meus irmãos, que vai dar vontade de gritar. Você não vai entender. Mas como diz Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele opera de uma forma sobrenatural. E Davi não se alegrou. Ficou triste. Se fosse outro, ele tinha se revoltado. Não, deixa ele para lá. Estava me perseguindo, mas não, ele não se alegrou. Como José também não quis se vingar. Por quê? Porque os corações dele já estavam tratados. O coração dele já tinha sido trabalhado por Deus. Agora entenda uma coisa, quando você estiver sentado naquela cadeira que Deus preparou para você, não pise em ninguém. Não se sinta melhor de que ninguém. Porque enquanto mais alto Deus te levantar, desça mais. Porque entenda uma coisa, Davi saiu do pasto para o trono. Nabucodonosor saiu do trono para o pasto. Deus abate a soberba. Aleluia, meu Deus. Deus, ele levanta quem ele tem para levantar. Pode se levantar Saul, pode se levantar urso, pode se levantar o gigante. Vai se levantar a Penina, vai se levantar Jezabel. Mas aquilo que Deus tem preparado para você, a partir do momento que você continua buscando, não desistir, não murmurar, mesmo que dá vontade de gritar, Deus, ele vai lhe dar a vitória. Porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Aquilo que Deus preparou para você, dentro do ventre da sua mãe, ele já estava tudo traçado. Eu creio, Deus. A sua história, o seu chamado já está na mão do Senhor. Mas há momento das nossas lutas que Deus está trabalhando, porque a gente é ser humano. Devido dia por dia, luta após luta, o nosso coração acaba querendo mudar devido às atitudes de algumas pessoas na nossa vida. Alvina Rebeca. Aleluia. Aqui nem a missionária sempre ministra. Às vezes a gente acaba escutando pessoas que não têm vida com Deus. Bênçãos minhas voltaram porque eu escutei pessoas que eu achava que tinham vida com Deus. Perdi bênção.
Não perdi, Deus vai me dar no momento certo, creio. Aleluia. Então, aí a gente acaba querendo mudar o nosso coração devido a essas peninas, devido a essas Jezabel que querem nos perseguir, devido a esses Eliabe que se levanta contra a nossa vida com inveja, querendo derrubar, querendo nos desanimar, dizendo que a gente não é capaz. A gente não é capaz mesmo não, porque quem capacita é Deus, quem fortalece é Deus, quem nos ajuda e segura nossas mãos é Deus. Porque é o momento da minha e da sua vida que a gente vai ficar que nem Pedro. Vai ficar com medo, vai querer olhar para baixo, vai querer olhar para a dificuldade. Mas a partir do momento que a gente está caminhando sobre a água, olhando diretamente para Jesus, tem uma coisa na sua cabeça, meus irmãos, e no seu coração. Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Não olhe para as dificuldades. Porque naquele momento que Pedro estava ali, Pedro ficou com medo e se afogou. Peça para sempre Deus segurar sua mão. Pai, segura minha mão. Me ajuda a caminhar ao seu lado. Me ajuda a caminhar pelo caminho correto. Meu Deus. Peça para Deus sempre segurar sua mão para lhe ajudar a caminhar. Momento que vir Golias, no momento que vir o urso, no momento que vir os filisteus, no momento que vir grandes batalhas. Agora entenda a diferença de uma luta para outra, de José para Davi. A luta de Davi foi na espada e com escudo, em oração, porque Davi orava. José, ele não pegou em espada e nem em escudo, mas José orava. Hoje, para mim e para você, dependendo das nossas lutas, porque cada um passa por uma luta diferente. Porque tem irmão aqui que todas as portas estão fechadas, você não está vendo saída. Aleluia, Deus. É como se você olhasse para o gigante e não vê como vencer essa luta. Alguns irmãos tá com algumas portas fechadas. Uma é na vida financeira, outra é na enfermidade, outra é na vida familiar, outra é na vida conjugal. Verdade. Mas você sabe como é que hoje a gente vence essas batalhas? Não é com espada, não é com escudo, é jejuando, é orando, é buscando o Senhor, é renunciando à nossa vontade, para que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vida. É acordando 3 horas da madrugada, se ajoelhar, mesmo com sono, e orar, fazendo um propósito com o Senhor, louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, lendo a palavra do Senhor no livro de Salmo, fazendo um propósito com o Senhor, jejuando, orando. É assim que a gente vai vencer essas batalhas, essas lutas. Agora entenda uma coisa, meus irmãos. Não é porque Deus ele vai lhe honrar nessa terra, a partir do momento que você seguir a Deus, não desistir. Não deixar Deus de lado, porque muitos hoje estão deixando Deus de lado e estão buscando outras coisas. Não deixando Deus de lado, sempre continuar com Deus ao seu lado. Agora entenda uma coisa, a cadeira que eu estou falando que Deus vai preparar para você para lhe honrar nessa terra. Só que não é porque você vai sentar naquela cadeira que as lutas vão cessar, não. Vai vir lutas. Davi, depois que sentou, começou as lutas. Continuou as lutas internas. Porque você pode até entender, ai Senhor, eu peco aqui, mas eu peço perdão. O Senhor, ele perdoa. Mas o pecado tem consequência. E devido ao pecado de Davi, teve as consequências, as lutas internas. Só que eu quero dizer para você, meus irmãos, depois que Deus lhe colocar naquela cadeira, preparada para você, eu não sei se é no seu emprego, eu não sei se é no seu ministério, eu não sei qual é o seu chamado. Mas entenda uma coisa, mesmo que você sente na cadeira que o Senhor preparou para você, continue buscando verdadeiramente ao Senhor. Porque a nossa luta no dia a dia não é para que a gente venha sentar naquela cadeira, mas sim para sentar na cadeira no reino dos céus.
Aquela mesa, como diz lá em Mateus capítulo 25, aquela mesa preparada. Onde vai estar Pai, Filho e Espírito Santo ao nosso lado. Não é porque o Senhor te honrou aqui que você vai abandonar o Senhor, não. Continue, porque a nossa luta não é para esse mundo. A nossa luta é para que a gente passe e entre pela porta estreita. Aleluias. Muitos vão vir para tentar paralisar. Muitos vão vir para tentar parar o seu chamado. Entenda uma coisa, meus irmãos. O inimigo, ele sabe que você tem um chamado grande. Davi tinha um chamado grande na vida dele. José tinha um chamado grande na vida dele. Se não fosse Deus na vida de José, e se não fosse Deus na vida daquele povo, aquele povo todo ia perecer, devido aos 7 anos de fome. Então, olha quantas almas o inimigo ia ganhar. O inimigo sabe que você tem um chamado grande. Verdade, Senhor. Porque as pessoas olham essa veste aqui, ó. Mas o inimigo sabe a veste que Deus está colocando na sua vida. Aleluia, meu Deus. Aquela veste que o seu chamado é tão grande que o inimigo vai fazer de tudo para tentar paralisar. Não desista. Vai vir luta, vai. Vai vir vontade de gritar, vai. Às vezes você vai olhar para o seu filho e não tem nada para comer. Às vezes você não tem nada. Ainda tem pessoas que aparecem pedindo a sua ajuda. Há momento que você está precisando de uma palavra, de uma coisa. Aí vem outra pessoa já pedindo já uma mensagem, sendo que você já está com a costa toda machucada. Há momento que você vai ter que cuidar de uma ovelha, sendo que você não tem força nem para você mesmo. Fala, Jesus. Aleluia. E é assim que Deus trabalha. É por isso que Deus foge o nosso caráter. É por isso que Deus nos prepara. É por isso que vai vir lutas para que aquela pessoa que vir mais na frente eu possa ajudar. Até aquela enfermidade que eu estou passando, você está passando, Deus coloca sobre a sua vida o dom da cura. Quando você for orar naquele irmão ou naquela irmã, você vai orar com tanta fé, que aquela enfermidade vai embora. Porque você sabe a dor que você passou e você não quer que o seu irmão passe. Verdade, Jesus. Então tudo há um tratado do Senhor para que Deus venha nos dar vitória. Sim, meu Deus. Você não está entendendo hoje, mas mais na frente você vai entender. E você vai dar testemunho. Falar, eu passei por isso, para que hoje eu estivesse aqui. Não se preocupa, meus irmãos, se vai vir alguns levantes para a sua vida. É Deus lhe empurrando para a vitória também. Porque Deus, ele usa até as pessoas para lhe empurrar para a vitória, para lhe abençoar mais ainda. Porque vai vir luta que a gente vai descer às madrugadas para orar. Olha, e o Senhor se agrada quando a gente busca de madrugada. A palavra do Senhor diz assim: eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me encontram. Aleluia, papai. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Há momento, meus irmãos, que Deus também, para nos dar vitória, aquela benção, Deus está chamando a nossa atenção. Vai vir lutas que é o tratado do Senhor para nos dar aquela vitória grande. Mas vem algumas lutas que é Deus chamando a nossa atenção. Porque tem irmão que não está mais orando, não busca mais, devido às lutas do dia a dia. É que nem eu sempre falo.
Está sem força de orar? Ore deitado. Ore sentado. Conversa com o papai. Fala, papai, eis-me aqui. Pai, eu não tenho força. Pai, eu não tenho nem palavra. As lágrimas começam a descer. Às vezes você quer falar, já começa a gaguejar. Às vezes a vontade é só as lágrimas descendo, você não tem força. Mas o inimigo, mas Deus está trabalhando. Aleluia, meu Deus. Porque mesmo em meio à luta, você não desistiu do Senhor, Ele não vai desistir de você. Eu creio, Jesus. Vem lutas, meus irmãos, vem umas lutas aí na nossa vida, que é só Deus chamando a nossa atenção. Porque Deus, Ele sente saudade da gente. Deus, Ele sente saudade de mim e sente saudade de você. Porque Deus, às vezes, Ele sente saudade quando você buscava Ele assim de madrugada, orava. Aleluia, Louvava meu Ele Deus. com o louvor da harpa. Falava para Ele, ô papai, eu estou com tanta saudade do Senhor, vem aqui me dar um abraço. Olha, meus irmãos, às vezes eu vou para o monte, e às vezes tem irmão que chega ali e acha que Deus é mal educado. Deus não é mal educado. Quando você abre o coração, Deus entra. Quem é mal educado é o capeta. Ele vai entrando, vai destroçando, vai tudo ali. Não, o Senhor, Ele é educado. O Senhor, a partir do momento que você abre o seu coração, você quebranta, Ele entra. E quando vai algumas pessoas para o monte comigo, aí umas ficam ali com o braço cruzado. Ai, o Senhor nem falou comigo. Meu irmão, abre o coração. O Senhor, Ele quer lhe dar vitória. O Senhor, Ele quer descer o bálsamo dele sobre a sua vida. O Senhor quer tirar essa dor do seu coração. Essa flecha que o inimigo colocou, que você não está tendo paz, sossego. Dia por dia vem essa contenda na sua mente. Dia por dia vem esse medo. Vem aquelas palavras dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, que o Senhor te abandonou. O Senhor não te abandonou. Você não tem força para jejuar? Comece aos poucos. Tire 1 hora para jejuar. Depois vai aumentando. Deus vai lhe honrando, Deus vai lhe abençoando, mas não desista. Porque eu sei que meio em luta, vai vir um momento que a gente quer largar tudo. E é o momento que dá vontade de a gente sair correndo. Bate às vezes um desespero tão grande que dá vontade de a gente sair correndo. Mas Deus Ele está trabalhando. Como Deus foi com Davi, Ele é na sua vida. Como Deus foi na vida de José, Ele é na sua vida. E essa luta que você está passando é para ajudar também até os próprios da sua casa, que nem foi ajudado da vida da família de José. Aleluia, meu Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria finalizar com uma oração. Glória. As nossas lutas são diferentes uma da outra, meus irmãos. Mas não pare de buscar o Senhor. Clama a Ele, busca a Ele. Muitas das lutas é para que você venha sentar naquela cadeira que Deus preparou para você. Aquela vitória. Porque você já recebeu promessa. Deus já falou para você que vai lhe colocar. E vai colocar os seus pés em lugares que você nunca pisou ainda. Aleluia, meu Deus. Vai lhe colocar em lugares que você nunca imaginou, como você vai ter seu próprio ministério. E o inimigo não quer isso. Mas o seu chamado é grande. Enquanto o chamado é grande, as lutas também são grandes. E o trabalhar do Senhor é maior ainda para nos dar vitória. Amém, meus irmãos? Queria que os irmãos fechassem os olhos, aí abrissem seu coração. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu só sei que as lutas, todo dia a gente tem que enfrentar. O leão, o urso. Quando a gente termina uma luta, a gente pensa que está bem, já aparece outra. Mas não pare. A vitória de Deus está aí. A vitória de Deus está tão próxima. E quando começar a doer,
doer, que dá vontade de você gritar mesmo de dor, a sua vitória está bem perto. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Pai, eu não conheço o coração dos teus filhos, eu não conheço as lutas que teu filho está passando, a tua filha está passando, Pai. Pai, mas entra, Pai, com providência, segure na mão dos teus filhos, Pai. Quebra o arco do forte, Pai. Fecha a boca do leão, Senhor, e amarre o valente. Pai, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, Senhor. Pai, todo gigante Golias, Pai, que se levantar na vida dos teus filhos, Pai, dê a vitória. Dê a vitória na vida dos seus filhos, Pai, aquela angústia, Pai. O inimigo tem tentado, Pai, lançar flecha, lançar palavras, Senhor, na mente dos seus filhos, Pai, para tentar paralisar, dizendo que ele não é capaz, dizendo que ele vai perecer nessa situação. Pai, entra com a providência, dá a vitória, Pai, desça o teu bálsamo, Pai. Arranca, Pai, esse fardo pesado. Senhor, dai o livramento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque no livro de Apocalipse, Pai, 3:8, o Senhor diz assim: tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Abra as portas, Pai, para os teus filhos. Porta de emprego, Senhor. Se o gigante é a porta de emprego, dê a vitória, Pai. Entra com a providência, Senhor. Se é na vida familiar, Pai, entra com a providência, Pai. Quebra toda a seta, toda a cilada, todos os dados inflamados do inimigo, Pai. Na vida dos teus filhos, Pai. Pai, arranca essa dor no coração, Pai. Pai, arranca essa mágoa, arranca essa tristeza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo na vida dos teus filhos, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor falou o coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a vitória na vida dos teus filhos, Pai. Que todo levante do inferno, que por um lugar vem e por 7 voltará. Todas as amarras do inimigo. Vai fechando a boca do leão, Pai. Quebra, Senhor. Quebra, Pai. Todo o laço do passarinheiro. E entra com a providência, Pai. Vai arrancando, Pai, toda a penina, toda Jezabel, Pai. Todo Sabalate e Tobias que vem sobre a vida dos teus filhos, Pai, para tentar paralisar o chamado deles, Pai. Vai vir lutas, Pai. Mas eu creio, Senhor, que todas essas lutas é o Senhor preparando a nossa vida, Senhor, para a gente assentar, Pai, naquela cadeira preparada. Mas que a gente continue, Pai, sendo um simples homem, humilde, e que o Senhor venha arrancar dos nossos corações, Pai, todo o ódio, todo o eu, toda a soberba. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a vitória na vida dos teus filhos, a cada um que estás aqui, Pai. Porque tem pessoas aqui, Senhor, que só o Senhor sabe como é que está o coração. Entra, Pai, com o teu bálsamo. Entra, Senhor, com o teu renovo. Renova os teus filhos, Pai. Vai fortalecendo da planta do pé ao alto da cabeça. Arabassore de canta rabachaia, sore me de canta ralabassore me de cá. Reme de canta rabachore de calabassore me de cá. Lá na tore me de canta rabacharabassor. Pai, vai renovando, vai enchendo, Pai. Todo aquele, Pai, que está frio espiritualmente, vai renovando, Pai. Vai entrando, Pai, com a unção, Senhor, que despedaça o jugo. Quebra, Senhor, todo o arco do forte. Dê a vitória na vida dos teus filhos. E que todo levante do inferno caia por terra hoje. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória pela honra e a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos que estais aqui hoje. Que Deus venha descer o bálsamo deles sobre os seus corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus.